Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do dia, liturgia da palavra, hoje, dia 7 de setembro, quarta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Sejam bem-vindos e bem-vindas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É uma alegria estar com você nesta manhã tão especial na presença do Senhor. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o pastor Edson Sardinha. Esse programa Evangelho do Dia é de segunda a sábado, 8 horas da manhã, ao vivo aqui no Facebook, e depois nós também compartilhamos pelo YouTube. Edson Cortado Sardinha. Você que vai assistir pelo YouTube, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, dê o seu like, faça um comentário. Coloca lá sua oração, para a gente saber que você também está com a gente pelo YouTube. Amém? Sejam todos bem-vindos nesse 7 de setembro, 200 anos de 7 de setembro, Marisa. 200 anos da independência do Brasil. As pessoas estão chamando de independência incompleta. Não é? Glória a Deus pela sua vida, pela nossa vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque, ó Deus amado, nós vivemos, ó Deus, debaixo da Tua graça e da Tua bênção. Obrigado pela noite de sono. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos guardou. Agora, Pai, estamos vivendo esse novo dia e queremos viver esse novo dia para a Tua glória. Pai, que esse dia, Senhor, quarta-feira, da 23ª semana do Tempo Comum, seja vivido, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Se conosco, nos abençoe, nos enche de graça e de misericórdia. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. O sol está forte aqui, ó. Sol artificial. Não é? Hoje a Amélia foi a primeira a entrar, Marisa. Amélia, querida, Solange Gouveia, Alice Albuquerque, Ione Costa, Nancy, Tereza Pereira, que beleza, Diná, Helena, não é, Diná? Maria Regina e Carlos, uma alegria. Diná, tá chegando o Natal, hein, Diná? Diná, que foi a primeira vez que eu vi isso, Marisa. Fui na casa de alguém, na época do Natal. Ela serviu a castanha portuguesa, não é isso? Castanha portuguesa. Castanha portuguesa descascada. Que delícia, que ideia maravilhosa, hein? Reverendo Nadir Carvalho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Em nome de Deus. Beth está com a gente também. Olha que legal. Nathalie, não é? Paulo César Muniz tem Hermes. Hoje é feriado, era para vocês estarem dormindo até mais tarde, mas vocês estão comigo. Euzi Melo, Luiz Melo, glória a Deus. Que bom estarmos juntos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos então ler o nosso Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Já estamos com o nosso lecionário aqui, olha, nas mãos, preparado para ler o Evangelho do dia. Amém? Glória a Deus. Segundo século da independência do Brasil, é isso mesmo, 200 anos. Rafaela, paz do Senhor, que alegria estarmos juntos. Rafaela e a Laura, não é? E a Débora. Deus abençoe a Laura, a Débora, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. A palavra do Senhor hoje é Lucas 6, do 20 ao 26. A gente chama de sermão da planície, não é? Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram,
porque hão de rir. Bem-aventurados são vocês, quando as pessoas os odiarem, expulsarem de sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno, por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Palavra do Senhor, graças a Deus, irmã Martinha, graças a Deus, irmãos e irmãs. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, por esse evangelho. Queremos colocar nas tuas mãos, Senhor amado, nossa vida e pedimos, ó Deus, fale conosco na tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua voz e receber a tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Irmãos e irmãs, no Evangelho de Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7, nós temos o Sermão do Monte. Aqui em Lucas, capítulo 6, nós temos o Sermão da Planície. No Evangelho de ontem, Jesus subiu ao monte, chamou 12, orou antes, orou. Quando ele desce do monte, ele chama 12 para serem apóstolos. Depois ele vai até um local plano, tem muitos discípulos e uma multidão da Judéia, da Galiléia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidom, todos querendo ouvir Jesus. E Jesus então fala aos seus discípulos. Ele fala aos seus discípulos. É interessante que Jesus chama os seus discípulos de pobres. Olha que coisa. Ontem à noite, Vera, Regina, Nancy, eu até conversei com a Marisa. Se fosse hoje, Jesus ia chamar seus discípulos de príncipes e princesas. Não, ele chama os seus discípulos de pobres. Não é? Que coisa, né? Que linguagem diferente para a nossa realidade hoje, até para a realidade evangélica que vivemos. É interessante, irmãos e irmãs, que mais ou menos 100 anos antes de Jesus, na época do Pompeu, primeiro general romano a tomar Jerusalém, ele redistribuiu todas as terras que eram dos judeus. E ali aumentou muito, mas muito mesmo, o número de pessoas pobres. E é nessa época, mais ou menos 100 anos antes de Cristo, que começou a criar a espiritualidade do pobre judeu. Lógico que em Mateus, o pobre de espírito está mais ligado a questões espirituais, e aqui em Lucas, todos os comentaristas falam isso, mais ligado à questão da pobreza física. Mas na realidade os dois textos falam da mesma coisa, de uma espiritualidade cristã de total dependência de Deus. Pobre aqui significa aquele que depende. Aquele que depende. Quando somos pobres, nós dependemos de Deus. Nesse sentido espiritual, e foi essa espiritualidade da época de Jesus, a espiritualidade judaica, com relação aos pobres. E o Evangelho diz assim, olha, Jesus olhando para os seus discípulos,
Ele não está falando para a multidão, não está. Ele está falando para os discípulos. Lembra do evangelho de ontem? Tinha uma multidão e tinha os discípulos. Jesus fala para os discípulos: bem-aventurado vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Lembra, Jesus não está falando para a multidão. Ele está falando para os seus discípulos. Ele chama os seus discípulos de pobres. De pobres. No sentido de depender totalmente de Deus. É essa dependência que nos faz sempre bater na porta do céu. É essa dependência que nos faz sempre ir para o colo do Senhor. É essa dependência que faz a gente chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu preciso da tua bênção. Quando Jesus vai contar essa parábola em Mateus 7, e quando ele diz: pedi, dar-se-vos-á, buscar, achareis, bater, abrir-vos-á, ele fala a partir de uma figura de um pobre que vai buscar pão na casa de uma outra pessoa. E esse pobre bate na porta insistentemente, porque esse pobre recebeu um outro pobre e ele não tinha pão para dar. E esse pobre vai na casa de um amigo e fica batendo na porta e gritando até que o amigo lá de dentro abra. E Jesus fala assim: se ele não abriu por ser amigo, abriu porque ele insistiu muito. Foi importuno, né, marido? Ficou lá gritando e batendo. E é nesse contexto da pobreza do pão que Jesus fala: pedi e dar-se-vos-á. Não é? É interessante, irmãos e irmãs, ao mesmo tempo que nós chegamos diante do trono da graça como filhos e filhas, como servos e servas, Romanos 5, 7 diz que nós reinamos em vida por meio de Cristo, mas também tem no nosso coração essa graça da dependência completa de Deus. E isso precisa continuar, amado. Quando você se sente independente, você não vai mais à igreja. Quando você se sente independente, você não busca mais o altar de Deus. Você não toma mais a ceia do Senhor. Quando você se sente independente, rico, suprido de tudo, da sua inteligência, da sua capacidade, da sua prepotência, da sua força, da sua riqueza pessoal, não é? Riqueza como pessoa, riqueza psíquica, riqueza espiritual, você não busca mais a Deus. Para que congregar? Para que fazer campanha de oração? Para que tomar santa ceia? Para que assistir o culto? Para quê? Eu não preciso mais. Mas quando você continua com esse espírito, eu sou pobre e necessitado. Eu preciso bater na porta do céu. Eu preciso buscar, eu preciso me alimentar do Senhor. Não é? Porque você hoje, no feriado, está assistindo o Evangelho do dia. Não é? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso do Evangelho. Preciso ler essa palavra. Por isso que Jesus chama os seus discípulos de pobres, no sentido daqueles que dependem de Deus, que permanecem, Sueli Vieira Fernandes, dependendo de Deus, buscando em Deus, clamando a Deus. E aí o Senhor diz para a gente assim: Elonede, bem-aventurados são vocês, felizes são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Discípulo de Jesus, Ana Maria, é chamado de Jesus de pobres. Não é? É verdade que os apóstolos que trabalhavam com barco, com embarcação, tinham uma vida financeira
muito boa, melhor do que aqueles que trabalhavam no campo. Mas eles também se fizeram pobres, deixaram tudo para seguir ao Senhor. Mas o sentido aqui é um sentido, como eu disse, desenvolvido há mais de 100 anos, na época de Pompeu, não é? A espiritualidade do pobre, no sentido daquele que depende de Deus. Eu dependo de Deus, logo eu sou pobre. No sentido de que eu busco, eu bato na sua porta, eu busco a sua bênção, eu clamo a Ele, Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Se eu não sou pobre e tenho esse pão, então eu não vou buscar, nem vou fazer a oração do Pai Nosso. Tá vendo? Mas quando eu tenho no meu coração essa dependência de Deus, todos os dias eu vou clamar, Pai Nosso que estás nos céus. Ainda que eu tenha emprego, ainda que eu tenha casa própria, ainda que eu tenha uma casa, um trabalho bom, ainda que eu tenha alimento em casa, ainda que eu tenha todo o suprimento necessário, eu vou continuar dependendo de Deus como um pobre. Por isso que Jesus chama os seus discípulos de pobres. Olha que coisa linda. É interessante, irmãos e irmãs, acho que eu tinha uns 16 anos, eu li um livrinho de um missionário americano no Brasil chamado Bem-aventurados Pobres. Uma delícia de livrinho, nem sei se existe mais, até esqueci o nome do missionário. Mas o Senhor continua, bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Né? Os discípulos ali não estavam com fome. Nesse momento, não. Mas Jesus também usa essa palavra como metáfora, não é? Daquela fome espiritual, a fome que me faz congregar com Jesus, a fome que me faz ir à igreja, a fome que me faz tomar a ceia do Senhor, a fome que me faz ouvir a palavra de Deus. É uma fome que nós temos, fome de Deus, fome da igreja, fome da palavra, fome da oração. Não é? Nós temos essa fome das coisas de Deus. E você que tem essa fome, você é bem-aventurado, porque você vai ser saciado. Não é? Nós temos que ter, amado, presta atenção nisso, quando a nossa fome pelas coisas de Deus começa a diminuir, é porque nós estamos doentes espiritualmente. Eu visitei uma moça da Assembleia de Deus lá em Ji-Paraná, amiga, parente de umas irmãs da igreja, né, Marisa? Que ela simplesmente perdeu a fome. Entrou numa depressão tão forte, perdeu a fome, e ela foi e morreu. Foi internada, ia para casa, não deu certo. Morreu. Não é? Amados, quando a pessoa ela perde a fome, ela morre. E aí, espiritualmente, quando a pessoa perde a fome pelas coisas de Deus, perde a fome pela igreja, perde a fome pelo altar da igreja, perde a fome pela pregação da palavra, perde a fome pela santa ceia, ela não tem mais fome de tomar a ceia, ela está morrendo. Mas bem-aventurado vocês que agora têm fome, porque vocês serão saciados. Saciados da palavra, saciados do Espírito Santo, saciados da comunhão com Deus, saciados do encontro pessoal com o Senhor. Né? Fome de Deus,
Tem até um livro muito bom, Caçadores de Deus. Aí Jesus diz: bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Lembra o contexto desse texto no Evangelho de ontem. Jesus desce do monte, vai para a planície, é o sermão da planície. Ali tem uma multidão e ele tem os discípulos. E o Evangelho diz hoje que Jesus, olhando para os seus discípulos, diz para eles: bem-aventurados vocês que choram, porque vocês vão rir. Não é? Bem-aventurados vocês que choram. Amados irmãos e irmãs, como Jesus não está falando para a multidão, mas para os discípulos, você percebe, querido, que é também esse choro de dependência de Deus. Eu vou continuar chorando no altar de Deus. Eu vou continuar chorando na presença de Deus. Eu vou continuar chorando no genuflexório, ajoelhado diante de Cristo. Eu vou continuar chorando no colo do Senhor. Não vou sair por aí longe de Deus. Eu quero continuar chorando diante de Deus, levando minha dor, levando a angústia das nações. Não é? Essa noite eu passei bastante tempo orando. E orando por pessoas enfermas aqui da igreja. Não é? E como eu fiquei triste na oração. Por ver as pessoas enfermas. Não é? Como eu fiquei triste. Amado, discípulo ora e chora na presença de Deus. Fica triste com o sofrimento das outras pessoas. Não é? Ontem eu estava vendo o Jornal da Band, vendo o número de famílias que estão endividadas, que terminaram o mês de agosto endividadas. Não é? E a gente fica triste. E a gente chora aos pés do Senhor. Enquanto você tem na Palestina da época de Jesus, que nem tinha o nome de Palestina, mas como você tinha a Palestina da época de Jesus, onde tinha pessoas vivendo no poder, no lucro, no domínio, e você tinha uma massa gigante de judeus esmagado pela opressão romana iniciada por Pompeu 100 anos antes de Cristo. Não é? Pessoas chorando debaixo de uma opressão, cantando. O Magnífica de Maria parece que era quase um cântico nacional. Maria, quando canta o Magnífica, é o anseio de todo judeu da época de Maria. De todo judeu pobre, oprimido, né? Mas Jesus aqui está dizendo, irmãos, dentro desse contexto também de fome e de choro, sobre aqueles discípulos que vivem nessa dependência de Deus, buscando Deus, chorando no altar de Deus, clamando por Deus. Ontem eu estava lendo Francisco de Sales, um texto dele sobre paciência, dentro do livrinho escrito no século XVI, o Tratado da Verdadeira Devoção, Filoteia. E ele fala da paciência, não é? Como nós temos que ter paciência. E quando nós sabemos que bem-aventurados pobres, os que choram, que têm fome, nesse sentido de dependência do Senhor, essa palavra bem-aventurado, porque vocês vão ser saciados, bem-aventurado, porque vocês vão rir, bem-aventurado, porque o reino é de vocês. Jesus está dizendo assim, tenha paciência, porque vocês são bem-aventurados. Tenha paciência,
porque Deus está no controle de todas as coisas. Tenha paciência, porque esse mundo vai passar, teu sofrimento vai terminar. Tenha paciência. Você é bem-aventurado. Então não é uma paciência se conformando com o problema. Jesus diz assim, bem-aventurado vocês que agora têm fome, porque continuarão com fome. Não. Bem-aventurado vocês que agora choram, porque vão continuar chorando. Não. Não é uma paciência que se conforma. É uma paciência baseada na esperança de que a situação vai mudar. Hoje nós dependemos e choramos aos pés do Senhor, mas em breve estaremos no céu, reinando com Cristo, nos alegrando com Cristo, saciados com Cristo, vivendo o reino de Deus que é nosso. Então não é uma paciência que se conforma, é uma paciência que glorifica, que espera, que sabe que Deus é aquele que vai suprir dia a dia a nossa necessidade. É uma paciência que nos leva para frente, leva para a esperança, te faz sentir bem-aventurado. É uma paciência diferente do desespero. Eu não vou para o caminho do desespero. Eu vou chorar com paciência, porque um dia eu vou rir. Eu sou pobre com paciência, porque eu sei que o reino de Deus é meu. Eu tenho fome com paciência, porque eu sei que eu serei saciado. Olha que coisa linda, queridos. É linda essa palavra. Jesus está chamando os seus discípulos de pobres, de famintos, de chorões. Mas chorões no altar do Senhor. Eu quero continuar tendo fome do altar do Senhor. Eu quero continuar tendo fome da igreja. Amanhã é quinta-feira. Eu já estou esperançoso pelo culto de amanhã à noite. Vou falar do encontro de Paulo com Deus, mãe. Não é? Vou fazer meu propósito no altar. Eu fico assim ansioso pelo culto, pela escola dominical, pela Santa Ceia. Que coisa maravilhosa. E aí Jesus diz assim, bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno, por causa do Filho do Homem. Como assim? Quer dizer que eu sou feliz porque as pessoas me odeiam? Se eu estou correndo atrás do aplauso, do reconhecimento das pessoas, quero ser reconhecido, quero estar na turma, né? Quero ser amado. Eu lembro quando a gente mudou para o Rio de Janeiro, a Lídia tinha 3 aninhos, né, mãe? Aí a gente passou perto do Shopping da Tijuca, a gente morava perto do Shopping da Tijuca, na casa do pastor Ronan, lugar maravilhoso de se morar, né? E nós passamos ali, tinha uns adolescentes, Marisa, tinha ali do lado do shopping um espaço assim, era uma quadra de areia. E tinha uns 5, 6 adolescentes jogando uma menina pro ar. Era da escola, brincando mesmo, sabe, mãe? Ele chegava assim pela perna, jogava a menina lá pro ar e pegava em volta. A Lídia virou para mim, Lídia de 13 anos. Ah, pai, como eu gostaria de estar ali sendo jogada pro ar. Não é? Todos nós queremos ser amados, queremos estar na turma, no grupo, felizes. Agora Jesus está dizendo assim, Sandra, bem-aventurado quando as pessoas odiarem vocês. Quando as pessoas expulsarem de sua companhia. Esse texto também refere-se ao período que os apóstolos seriam expulsos da sinagoga, mãe. Insultarem vocês. Rejeitarem o nome de vocês como indigno. Gente, olha o que acontece com São Estevão, o primeiro mártir. Ele foi expulso da sinagoga, não é?
chamado de indigno, odiado e apedrejado até a morte por causa do Filho do Homem. Se você hoje sofre perseguição por ser crente, você é bem-aventurado. A igreja perseguida no mundo inteiro. Nós temos portas abertas, que hoje em dia é reconhecida, inclusive pela Igreja Católica, como a maior instituição que acompanha a igreja perseguida no mundo. Mas a igreja perseguida é a igreja dos bem-aventurados. Não é a igreja dos coitadinhos, é a igreja dos bem-aventurados. Quando você é rejeitado, eu conheço pessoas que perderam o casamento quando aceitaram Jesus. São bem-aventurados. São bem-aventurados porque foram odiados, não por se intrometer na vida dos outros, não por agredir, nada disso, mas porque um dia aceitaram o Filho do Homem. Jesus diz: vocês são bem-aventurados quando as pessoas odiarem, expulsarem sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno. Olha o que Jesus diz, Marisa: alegrem-se naquele dia e exultem. Essa palavra exultem no grego só aparece aqui em Lucas 3 vezes, em todo o Novo Testamento, e as 3 vezes só no Evangelho de Lucas. Significa pular. Sabia? Jesus falou: quando alguém começar a te perseguir, te odiar, te expulsar da companhia, te insultar e te rejeitar, fique alegre e comece a pular de alegria. Exulta é pular no grego, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Os mártires terão grande recompensa no céu. A gente leu, né, Gênison? Marisa, nós lemos o martírio na Palestina, né? São muito bem-aventurados, a recompensa deles no céu é incrível, porque os pais dessas pessoas fizeram os mesmos com os profetas. Não é? Acreditava na Judéia que os profetas foram perseguidos e mortos pelos judeus e pelos israelenses, né? Pelo reino de Israel e pelo reino da Judéia. E Jesus falou: olha, quando acontecer isso com vocês, fiquem muito felizes, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Não é? Interessante, queridos irmãos e irmãs, a beleza do martírio. William MacDonald, no livro Discipulado Verdadeiro, ele fala que o martírio é um dom. Nem todos foram chamados para o martírio, mas aqueles que foram chamados para morrer por Cristo, é um dom espiritual que Deus deu para eles. Não é? São pessoas bem-aventuradas, muito bem-aventuradas. É grande a recompensa no céu. Então Jesus vira para os seus discípulos, chama os seus discípulos de pobres. Bem-aventurados vocês, os pobres, aqueles que dependem de Deus, aqueles que têm fome pelas coisas de Deus. Volto a dizer, estão ali multidões e discípulos. Jesus fala para os discípulos. E agora Jesus diz assim, olha: mas ai de vocês os ricos, porque vocês já receberam a consolação. É aquele que busca a sua paz, sua harmonia interior, sua vida na riqueza. Jesus diz: já receberam a consolação. No grego significa que a pessoa não tem mais nenhum propósito mais na vida, nenhuma expectativa para o futuro, nenhuma expectativa para o céu. Não é? Ela nunca consegue olhar para o céu e falar: puxa, que bom que um dia eu receberei a graça do Senhor. E Jesus diz:
Ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Sabe aqui o que é rico, querido? É aquele que diz: eu não preciso de Deus, eu não preciso da igreja, eu não preciso da Eucaristia, eu não preciso da ceia do Senhor, eu não preciso congregar, eu não preciso de Deus. É aqueles que proclamaram a sua independência de Deus. Desde meus 15 anos, eu lembro os pastores no dia da independência pregando assim: grite a sua dependência de Deus. Fazendo um trocadilho com o dia da independência, não é? É aqueles que não dependem de Deus. São ricos de si mesmo, ricos da sua vida. Eu não dependo da igreja, eu não preciso do altar, eu não preciso congregar. Não é? É que as pessoas estão ricas de si. Amados, Jesus diz: ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Não é? Ai vocês que estão fartos, porque vão passar fome. Fartos como? Fartos como? Dizendo assim: olha, eu não preciso de Deus. Não é? Eu não preciso ir à casa de Deus. Eu tenho tudo que eu preciso. Não é? Preste atenção nisso, queridos. Existem pessoas extremamente pobres, financeiramente, fisicamente, que se sentem fartos. Não procuram Deus, dizem não precisar de Deus, vivem a vida como querem. Você que vai à casa de Deus te chama de fanático, de tolo, de bobo, porque sente-se fartos de si mesmo. Não é? Ai de vocês que agora estão rindo, porque vão se lamentar e chorar. Eu não estou chorando por nada, não é? Eu não estou chorando com Deus. Eu não estou sentindo a tristeza que Deus sente pelo mundo carente. Pelo contrário, eu estou rindo, não é? Eu estou cheio de mim mesmo. Eu estou feliz comigo mesmo. Não preciso de Deus, de evangelho, de Jesus, de santa ceia, de altar. Eu estou feliz da vida, numa vida desgraçada e maldita. Jesus diz: ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão se lamentar e chorar. Para os discípulos é bem-aventurados. Para aqueles que não querem essa paz que vem de Deus, é o ai, que é a palavra de lamento e de sofrimento. Enquanto em Mateus o ai está relacionado aos fariseus e escribas, aqui em Lucas está relacionado a todos que se sentem cheios de si mesmo e que não buscam a Deus. Ou até nesse evangelho eu coloquei embaixo assim: nunca alcançarei a paz se espera essa paz na riqueza, no alimento e na alegria do mundo. Depender de Deus é o único caminho do sucesso verdadeiro. Olha aí Teresa Pereira. E aí Jesus diz assim: ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Se você perceber na história, sabia, mãe, que os filósofos famosos não gostavam de ser elogiados? Ficavam irritados com elogios? E uma virtude, hein? E se você também perceber nos profetas, lê lá Jeremias, os demais profetas, geralmente o livro de Reis, né? Quem é elogiado são os falsos profetas, não é? Você vê Elias sendo elogiado. Elias é perseguido.
Elias teve que viver mais de 3 anos escondido, não é? Você vê Jeremias elogiado. Jeremias virou o homem lama, gente. Ele foi jogado num poço sem água, cheio de lama. Ele virou um homem lama, mãe. Não é? Então os profetas não foram elogiados. Quem foram elogiados foram os falsos profetas. Então Jesus diz assim, ó, ai de vocês quando todos elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Amado, não fique buscando elogio do mundo. Não fique buscando elogio das fontes do mundo. Não é? Tem artistas gospel, Marisa, lutando para cantar no próximo Rock in Rio. Não é? Para que possa ser muito aceitos pelo mundo. Não é? São popstar. Amado, não busque elogio do mundo. Não busque aplauso do mundo. Não busque o reconhecimento do mundo. Continue dependendo de Deus. Continue caminhando no trilho do Evangelho. Não saia do trilho do Evangelho, nem para a esquerda, nem para a direita. Permaneça no trilho da dependência. Eu continuo pobre porque eu dependo de Deus. Continuo dependendo de Deus. Eu continuo com fome porque continuo buscando alimento no céu. Eu continuo chorando porque continuo levando os meus problemas e os problemas do mundo aos pés do Senhor. Eu continuo sendo perseguido, odiado, expulso, rejeitado, porque eu continuo priorizando Jesus e a igreja de Jesus. Essa é a paz, querido, que só os bem-aventurados conseguem. Louvado seja o nome de Jesus. Continue dependendo de Deus, tendo fome de Deus. Continue buscando em Deus toda a tua alegria, toda a sua força. Continue tendo essa paciência da esperança. Eu hoje me sinto totalmente pobre, dependente de Deus, mas eu sou bem-aventurado, porque eu sei que o reino de Deus me pertence. Eu hoje continuo chorando, mas chorando feliz, porque eu sei que um dia eu vou rir na glória. Eu hoje continuo com fome, mas com fome feliz. Igual de vez em quando eu falo para a Marisa, poxa, Marisa, estou triste, mas estou feliz. É isso aqui, Marisa. Bem-aventurados que choram. Ué, felizes os que choram? Mas quem chora não está feliz? Quem chora não está triste? Não. Eu estou triste, mas eu estou feliz. Não é? Continuo dependendo do Senhor. Eu vou vencer. O Senhor está comigo. O Senhor cuida da minha vida. Amém, Gisele Silva? A Gisele com a gente aí, mãe. Beijo, Gisele. Ontem eu fui lá na Gisele, tomei um café delicioso com a Gisele, né, Gisele? É linda, Gisele. Um beijo, Gisele. Deus te abençoe em nome de Jesus. Bem, Gisele sofreu um AVC, né, Gisele? Está com a parte direita paralisada, mas já está fazendo fisioterapia, está animada, está feliz. Em nome de Jesus, né, Gisele? Glória a Deus. Então, queridos, esta é a palavra do Senhor. Amém? Olha, paz inquieta. Olha que beleza, hein? Vou ver essa música. Anota aí, paz inquieta. Vou ver essa música. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse evangelho lindo. Precisamos ouvi-lo mais vezes. Precisamos nos alimentar dessa palavra, porque é uma palavra transcendente. É uma palavra que vai na contramão do mundo. É uma palavra verdadeira. Somos bem-aventurados, porque somos pobres, no sentido de depender de Deus. Obrigado, Senhor.
Bendito é o seu nome, glorificado é o seu nome. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que bênção, queridos irmãos e irmãs. Hoje eu vou fazer uma palavra da fé bem tarde, porque hoje eu tenho reunião do teatro, né, à noite. Aí quando eu voltar lá para as 9h30, 10 horas, vou fazer uma palavrinha de 15 minutos, mãe, de fé. Sempre eu faço, né? No YouTube. Queridos, vamos estar colocando nossa intercessão na mão de Deus. O filho da Tereza está operando agora. E o Sara vai operar, né? O filho da Tereza está operando agora. Em nome de Jesus. E a Jussara até vai operar. Vai operar hoje também, Jussara. Em nome de Jesus. Estamos orando pela Gisele. Estive ontem com a Gisele, né? O José Reginaldo, irmãos, é um morador em situação de rua. Está internado, onde fui visitar ele lá no hospital. Orar por ele também. Orar também pela nosso irmão Giovanni. Estive lá visitando o Giovanni também, né? Orar pelo Gabriel da Armanda, da Lenir, né, Marisa? Orar pelo Gabriel, orar pelo nosso irmão Davi, né, Davi? Cada vez melhor, Davi. Orar pelo nosso irmão Moisete, Ivete Luzia, Maria também, a Marina, Maria, né? Pessoas que nós temos orado todos os dias, são pessoas enfermas, que precisam do socorro e da misericórdia de Deus aqui na igreja. A Madalena, a Elonede, seu Antenor, né, Marisa? Dona Maria Boriola também estava com muitas dores. Vamos estar orando, né? Orando por todos os pedidos. A Zuleika, né, a filha do Paulinho, orando pela Zuleika. Zuleika, estamos orando. Demétrio também, né? Demétrio é sobrinho da Herodia, Marisa, com câncer, né? Um jovem com câncer, pedindo a bênção de Deus sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? A Ivete também pediu pelo seu irmão, lá de Macuco, que também está sofrendo muito, precisa de bênção, de cura, de graça, né? O irmão da Ivete, da Moisete e da Luzia, né? Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Diná, orando pelos seus pedidos, Diná Lourenço, né? Orando pelos seus pedidos. Beth, orando pela Paulinha, né? Deus abençoe nossa querida doutora Paulinha, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Orando pelo seu pedido, a cura do Gabriel, seus estudos. Amém? Coloque aí seu pedido de oração na mão do Senhor. Glória a Deus por todos que nos pedem oração. A irmã Terezinha Otero Nery que operou a vista essa semana, né? A Jussara Tex que vai operar agora, né, Marisa? Então vamos orar. Senhor, nós oramos, ó Pai, por cura e por libertação. Oramos pelo Brasil, que hoje completa 200 anos da independência. O Brasil, ó Deus, que ainda precisa muito, mas muito mesmo da Tua graça. Pai amado, precisamos, ó Deus, da bênção do Senhor sobre a nossa nação. Precisamos da bênção do Senhor sobre a nossa igreja. Precisamos da bênção do Senhor sobre os enfermos. Pai, colocamos a Gisele Silva nas Tuas mãos, para que ela venha a ser restaurada, em nome de Jesus. Colocamos, ó Deus, a Tua filha Jussara Tex, que hoje passará por uma cirurgia. Pai, que não seja a mão do médico, nem a mão do anestesista, mas a mão do Senhor ali. Também o filho da Tereza Pereira. Deus, entra com a Tua providência, com a Tua cura. Deus, supra a nossa vida. Traga a Tua bênção. Senhor amado, cura, Senhor,
aquela enfermidade que a ciência diz que é incurável. Traga, Senhor amado, a bênção para a alma, para o espírito e para o corpo. Deus, essa vida que tem feito tratamento contra a depressão, feito a terapia, tomado remédios, entra com a tua providência, Pai, para que todos esses instrumentos sejam benéficos. Senhor amado, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoe teus filhos e filhas para que continuem tendo fome e sede de ti. Senhor, abençoe os mais pobres que agora passam necessidade. Abençoe para os empresários para que possam abrir muitas e muitas portas de emprego e de trabalho. Deus abençoe nossos filhos. Abençoe a Lídia, a enfermidade na sua vista. Carmen também, minha irmã, cura a sua vista. Pai, abençoa a Laura, Débora, Senhor, filhas da Rafaela. Pai, entra com a tua providência, com a tua graça. Senhor, que esse dia seja um dia abençoado. Senhor amado, que a igreja continue dando testemunho de santidade e que a tua justiça venha reinar sobre o nosso Brasil e nossa nação. Deus, nós abençoamos, Pai, o povo brasileiro. Abençoamos o mundo que sofre. Abençoamos a Denise Vieira, o Marcos lá em Portugal, a Suzy e o Fausto lá nos Estados Unidos. Teus filhos e filhas no mundo inteiro que nos acompanham. Deus, por cada família aqui reunida, pela Igreja de Cristo aqui reunida, pelas pastoras e pastores aqui reunidos, nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Elonede, Deus abençoe sua saúde, Elonede. Em nome de Jesus, Deus abençoe cada irmão e irmã. Amém? Levanta a sua mão, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, um lindo dia de feriado. Você que está trabalhando, um lindo dia de trabalho. Você que vai descansar, um lindo dia de descanso. Aproveita para ler a Bíblia, para ler bons livros, amém? Para escutar um bom louvor e para ter um dia de oração pela nossa nação brasileira. A paz do Senhor, meus queridos. Beijo.